Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde ao vivo pela TV Sul Educativa. Você também, da região de Pouso Alegre, pode assistir pela TV Libertas. Nós estamos hoje com o Dr. João Carlos Magalhães Gomes, otorrino, mais uma vez aceitando o nosso convite. Boa noite, Dr. João Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, André, TV Sul, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Dr. João Carlos, hoje nós vamos falar sobre a surdez, mais especificamente infantil, é isso? Isso. Para a gente poder abrir o nosso assunto, o nosso tema, é uma ocorrência comum ou não? Olha, nós dividimos assim, didaticamente os casos de surdez infantil nos casos congênitos, ou seja, a criança nasce já com a surdez, e os casos adquiridos. Quando se fala em surdez, a gente quer dizer assim, privação da audição mesmo, né? O termo quer dizer privação total da audição. Ou seja, não é simplesmente uma diminuição da audição, uma diminuição parcial. Mas o tema fica muito amplo, e então é difícil você separar muito as coisas. Em geral, quando se fala surdez, a gente tem esse conceito. Mas os casos de surdez congênita, em geral, são casos graves, gravíssimos, em que pode haver perda total da audição. Os adquiridos, nós vamos apenas passar um melzinho no nosso telespectador e nós vamos retornar em poucos minutos. Tudo bem. Então, como o Dr. João Carlos colocou, é um caso grave, a perda total da audição. Nós vamos falar então sobre, mais especificamente, a surdez infantil. Não quer dizer que você não possa fazer a sua pergunta para o Dr. João Carlos sobre a especialidade otorrinolaringologia como um todo. Nós retornamos em um minuto para o segundo bloco do Conecte Saúde. Para garantir que a água sempre chegue pura e tratada para mais de 13 milhões de mineiros, a Copasa também precisa ajudar a proteger os nossos rios. É por isso que nunca se investiu tanto em tratamento de esgoto em Minas. Nos últimos anos, o número de estações de tratamento cresceu de 34 para 118 e outras 79 estão em construção. Foram implantados mais de 8 mil quilômetros de redes de esgoto. Em linha reta, daria para ligar o Brasil a Portugal. Isso proporcionou um aumento de 70% na população atendida, garantindo mais saúde e qualidade de vida para todos os mineiros. A gente não percebe mais um mau cheiro que havia no córrego, nos sentimos mais respeitados, melhora muito para a gente, principalmente a qualidade de vida, né? A Copasa também está recuperando a bacia do Rio Paraopeba e a Lagoa da Pampulha. E todo esse trabalho está ajudando a trazer os peixes e a vida de volta aos nossos rios. Minas vai bem quando os mineiros vão bem. Retornamos para o nosso segundo bloco do Conecte Saúde. Você pode fazer a sua pergunta para o Dr. João Carlos, otorrinolaringologista, sobre o tema surdez infantil. E também pode fazer sobre outros assuntos dentro desta especialidade. Você pode ligar para 3551-7458 ou, se preferir, conectesaude@tvsueducativa.com.br. Dr. João Carlos, como diagnosticar essa surdez? Isso é fácil, esse diagnóstico? É sempre aconselhável? É possível se diagnosticar ainda em tenra idade, bebezinho? Como é que funciona? Bem, eu vou falar então inicialmente nesse tema que é a surdez congênita. Primeiramente, eu vou fazer uma pequena abordagem do que pode levar uma criança, o que leva uma criança a nascer surda. Aproximadamente em cada 1000 recém-nascidos, aproximadamente 4 terão um problema de surdez. Então, uma ocorrência alta, 0,4% dos nascimentos. Em geral, o que leva a criança a não ter audição, alguns casos são hereditários, quer dizer, são congênitos, nascem com um problema e o problema é genético, hereditário. Na família vai haver certamente casos iguais de crianças que nasceram com um problema. Mas qualquer ocorrência durante a gestação, como hipertensão,
Doenças como rubéola, é muito grave a rubéola na gestação. Toxoplasmose, exame positivo para toxoplasmose ou sífilis. A mãe com diabetes, a mãe que desenvolva eclâmpsia e outros problemas desse tipo na gestação, além de outras ocorrências como exposição ao raio-x, medicamentos, podem levar a criança a nascer com deficiência auditiva. Existe também o problema do parto. Complicações do parto frequentemente levam a anóxia cerebral e podem levar também à perda auditiva. Quer dizer que não só é comum, não é? Sim. Como existe essa possibilidade, tanto pela genética, né, exatamente, de ser herdado isso aí, como problemas inerentes à gravidez, inclusive. Decorrentes da gravidez. Okay. Existe, sim, uma lei federal, né, do Ministério da Saúde que obriga, é obrigatório, todas as crianças têm que ter uma avaliação auditiva ao nascer, ou pelo menos nos primeiros meses, primeiros dias de vida. E isso acontece na prática, essa avaliação? Nós temos disponível isso aqui até em Guaxupé. Existe um exame que idealmente teria que ser feito em todos os recém-nascidos. É um exame extremamente simples, muito prático, é um aparelho portátil e que detecta a função auditiva no recém-nascido, né? Chama autoemissões acústicas e popularmente é o teste da orelhinha. Todo mundo, a maior parte das pessoas já ouviu falar. Esse exame, como eu estou dizendo, ele é obrigatório. Nós não temos na prática realizado esses exames aqui em Guaxupé porque nós não temos o repasse para o hospital do SUS para esse exame. Então os pacientes do SUS que nascem em Guaxupé não estão tendo esse atendimento. Que pena, hein? É uma pena. Quando nós implantamos esse serviço aqui no hospital, há cerca de 2 ou 3 anos, nós universalizamos o atendimento. E houve um acordo na época para que se fosse feito. Atualmente, essas crianças são encaminhadas para Alfenas, porque a alegação é de que só lá existe credenciamento para isso. Puxa vida. E o quanto mais precoce, quanto mais cedo se diagnostica o problema, melhor, não é? A detecção da surdez tem que ser feita no primeiro mês, né? Para ter uma ideia, se você atender uma criança surda até o 6º mês de idade, você vai ter um bom prognóstico no desenvolvimento dessa criança, de linguagem. Perfeito. Mesmo que a criança tenha uma perda muito grande. A partir dos 6 meses, a cada mês que passa, o prognóstico vai ficando a chance de mais sucesso complicado. vai caindo. E para você ter uma ideia, detectar a surdez numa criança aos 3 anos de idade, e que é uma coisa frequente ainda hoje, passa desapercebido às vezes o problema, tem 1 ano, 2 anos, chega até 3 anos. A criança não aprendeu a falar com 3 anos. Você detectar isso é privar essa criança já da fase de aprendizado, que começa desde que a criança sai. Desde a estimulação, desde que nasce. Sensorial, tudo isso. Para ter uma ideia, no 5º mês de gestação a criança já tem o desenvolvimento do aparelho auditivo, ela já percebe sons. Um neném de 5 meses na gestação. Interessante. Ele ouve então músicas? Ele detecta o som. Que interessante. E então a criança está ouvindo antes de nascer, não é? E então certamente essas informações vão ser úteis. Então imagina. E ele se vê privado de Exatamente. Tudo, né? Temos uma pergunta, nós vamos fazendo alguns parênteses, né? Não necessariamente do tema. Pergunta do Rômulo, ele pergunta o seguinte: Dr. João Carlos, qual o tipo de som que causa mais problemas na audição? Rômulo. Sons agudos, ele deve estar perguntando, grave, esse tipo de... Olha, o que interessa muito no som que é nocivo à audição é a intensidade. Porque o som você tem, falando assim bem resumidamente, você pode dividir os sons pela frequência, ou seja, os sons agudos e os sons graves, mas
isso tem pouca importância. O que importa é a intensidade, ou seja, a força, a potência do volume, som, né? Tudo isso. Existe uma medida física, que é o decibel, e considera-se que um som a partir de 90 decibéis seja nocivo à audição. A partir daí, ele vai estar relacionado ao tempo que a pessoa está exposta. Não sei se fui claro, se pude responder a pergunta, mas... A Fernanda de Guaranésia, Dr. João Carlos, ela pergunta o seguinte, deixa eu ver se eu estou entendendo a pergunta. Por que às vezes, quando estou em um ambiente silencioso, fico ouvindo um som parecido com o de um apito, bem baixo, como se viesse de dentro da minha cabeça? Fernanda de Guaranésia. Bom, Fernanda, isso que você tem chama-se zumbido ou tinnitus, que é uma alteração auditiva. Todas as pessoas que apresentarem um problema desse tipo têm que ser avaliadas, né? Isso pode significar já o início de uma perda auditiva. No entanto, o zumbido não tem unicamente uma causa do aparelho auditivo. Existem problemas metabólicos, existem problemas na sua área, que são os problemas de articulação temporomandibular, que a gente sabe que gera uma atividade muscular que pode produzir um ruído no ouvido, problemas vasculares, problemas neurológicos. Então, toda pessoa que tiver essa queixa tem que ser avaliada. É muito importante isso. Sua pergunta é importante. Ok. Temos uma pergunta do Sebastião, é sobre o ronco. Nós vamos aguardar um pouquinho, viu, Sebastião? Daqui a pouquinho a gente fala. Mas com relação ainda à surdez, quer dizer que quanto antes se descobrir, melhor. Exatamente. Né? Menos prejuízos no caso, né? A surdez, nós podemos dizer assim que ela interfere diretamente no nível de aprendizado, de sociabilização de uma criança, né? Se você tiver uma criança sem audição, privada de audição, ela espontaneamente não vai desenvolver linguagem. Ela não tem a informação, né, que é o aporte dessa informação que vai ser recebida pelo aparelho auditivo, processada no sistema nervoso central, e isso num processo extremamente sofisticado, que é o que nos diferencia dos outros animais, né? É o desenvolvimento de uma linguagem, uma coisa riquíssima, né? A linguagem, a fala é uma coisa complexa. O primeiro ponto para você ter a informação da fala é a audição. Sem audição. Sem audição não tem como desenvolver a linguagem. Ok. Com relação à surdez congênita, né, que se nasce com, mais algum detalhe que a gente poderia colocar? Olha, eu acho que a gente tem que discutir o problema abordando, primeiro, como é que se previne, não é? Como é que se detecta e depois como é que se trata. A prevenção da surdez congênita, a surdez ao nascer, ela tem que ser feita, primeiro, pela qualidade de vida, de saúde da mãe, mesmo antes da gestação, né? Hábitos como fumo, alcoolismo, consumo de medicamentos que agem no sistema nervoso central, tranquilizantes, antidepressivos. Durante a gravidez. Mesmo uma pessoa que tenha já antes da gravidez algum problema, isso pode se refletir, né? Durante a gravidez, então, tem que ter muito cuidado com medicamentos. O uso de medicamentos que são tóxicos para o aparelho auditivo, que desencadeiam surdez, pode desencadear a surdez no bebê. Como eu falei, exposição ao raio-x, fumo, uso de generalizado, uso de drogas, né? Ocorrência de doenças infecciosas, por exemplo, a rubéola é um problema gravíssimo. Rubéola ou contato, existe algumas pessoas, autores que aceitam que o simples contato da mãe com um doente portador de rubéola, o vírus pode atingir o bebê. Okay. E outras doenças, toxoplasmose, como eu falei, sífilis, mononucleose, citomegalovírus, são doenças que a mãe pode ter na gestação e desencadear a surdez na criança. Então, a prevenção começa por aí, não é? E uma gestação
um bom acompanhamento, e uma das coisas que hoje nós temos aqui, eu acho que isso no Brasil funciona muito bem, é o pré-natal. O pré-natal no Brasil, em toda a rede pública, é um pré-natal de qualidade. Previne uma série de problemas. Uma série de doenças, não é? Essas doenças infecciosas já são detectadas. O problema do controle do peso, da pressão arterial da gestante, o controle, enfim, de toda o que cerca uma gestação. Então nós temos isso com bastante qualidade aqui no Brasil, na rede pública mesmo. Essa é uma forma de prevenir, não é? E, enfim, o pré-natal é uma forma importantíssima, é um recurso, né, para prevenir essa surdez. Essa surdez congênita, né? Muito bem. Temos aqui a pergunta do Sebastião a respeito do ronco. Tá. Qual o motivo do ronco e como evitar? O ronco, aliás, nós já tratamos um outro programa desse assunto aqui, que foi um programa muito bom. Bom, o ronco é uma ocorrência que significa alguma alteração respiratória durante o sono. O ronco em si pode estar localizado nas vias respiratórias superiores, na boca, na faringe, no nariz. Ele pode estar relacionado à obesidade, ele pode estar relacionado ao alcoolismo, ao consumo de tranquilizantes durante o sono, remédios para o sono, e a hábitos alimentares, como comer e dormir com o estômago muito cheio. São hábitos quase raros, né, na população. E a obesidade hoje é uma coisa complicadíssima, porque a obesidade ela é epidêmica no Brasil. A obesidade é uma coisa grave. E a maioria dos roncadores são obesos. E o ronco pode ser um prenúncio de um fenômeno grave chamado apneia obstrutiva do sono. E como nós estamos nos desviando um pouquinho do assunto central, eu acho que dá uma ideia para você que fez essa pergunta. Antes de nós chamarmos no intervalo, mais uma perguntinha só do Rogério. Os equipamentos de proteção individual usados no trabalho são suficientes para evitar por completo a perda de audição? Rogério. Olha, Rogério, isso tem que ser feito, essas medidas têm que ser tomadas com excelente controle do engenheiro, da equipe de proteção ao trabalhador, que vai desde o engenheiro, né, ao médico do trabalho, que deve estar na tua empresa dando uma assistência, a avaliação, né, pelo engenheiro do nível sonoro, porque você não pode ter 90 decibéis dentro do teu ouvido. Se o ambiente tem 90 e você usa um protetor que te dá 10 decibéis de proteção, você está numa margem tranquila. Se você tiver uma exposição ao ruído que passe de 100 decibéis, é difícil até um EPI funcionar satisfatoriamente. Então, isso vai do controle físico do som, né? De equipamentos, de maquinário, enfim, que não produzam tanto som. Hoje as empresas têm uma... Exatamente. Então eu acredito que a indústria, a produção das máquinas industriais, elas estão atentas em produzir máquinas menos barulhentas. Eu acredito que isso a evolução, seja uma evolução natural. Então no próximo bloco nós vamos retornar falando sobre a surdez adquirida. Nós falamos da congênita, aquela que as crianças já nascem com ela, né? E vamos falar no nosso último bloco sobre a surdez adquirida. Você pode fazer sua pergunta ainda, 3551-7458, ou se preferir, conectesaude@tvsueducativa.com.br. Voltamos já. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação TV Sul de Educação e Cultura. A
Há 104 anos, a Santa Casa de Misericórdia cuida da saúde da população de Guaxupé e de toda a região. Atualmente, ela dedica 70% dos seus serviços e atendimento para o SUS. Por isso, quem agora precisa de cuidados é a nossa Santa Casa. Colabore. Deposite sua ajuda na conta 10 dígito 8 da agência 0064 dígito 7 do Banco do Brasil. Contamos com você. E agora passa a funcionar com 40 MVAs. Até 2000. Agora é hora de rever o que foi notícia no Jornal TV Sul de segunda a sexta-feira. Confira o nosso vai bater, bateu! É gol! Retornamos para o nosso último bloco do Conecte Saúde. Estamos falando com o Dr. João Carlos Magalhães Gomes, otorrino, da nossa cidade, aqui em Guaxupé. Falamos um pouco sobre a surdez na infância, né, a congênita, aquela que a criança já nasce com. Falamos um pouquinho sobre como prevenir, das interferências, inclusive, em virtude da gestação. E agora a surdez adquirida. Essa surdez, ela pode ser adquirida ainda na infância, inclusive, né? Como é que seria isso, doutor? Acontece o seguinte, uma criança que nasce normal, tenha seu aparelho auditivo normal, pode, no decorrer da infância, ter algum problema auditivo. Alguns graves. Em geral, os problemas graves, eles estão relacionados a doenças infecciosas, não do ouvido. Doenças infecciosas do sistema nervoso central, né? Meningite, a parotidite epidêmica, que é a cachumba, ela tem o vírus, ele tem uma predileção pelo sistema nervoso, também pelo sistema auditivo, pode causar surdez. Essas são infecções graves para o sistema auditivo. Intoxicação, medicamentos antibióticos injetáveis, alguns antibióticos que felizmente hoje já estão sendo usados em muito poucos casos. O que seria? Tetraciclina? Não, são os do grupo chamado aminoglicosídeos, né? Gentamicina, streptomicina, tobramicina, esses antibióticos que foram muito usados até poucas décadas atrás, até talvez umas 10 anos, um pouco mais, eram muito usados, e eles são antibióticos muito potentes. E esses antibióticos atualmente, por terem problemas de toxicidade para o aparelho auditivo e toxicidade para o rim, eles foram deixando de ser usados. Mas ainda tem aplicação. E são antibióticos que têm predileção pelo sistema auditivo. Existem outros medicamentos. A gente hoje sabe que anti-inflamatórios na infância, esses anti-inflamatórios que se usam rotineiramente como antitérmicos, como remédio, como analgésicos. Rotineiramente. A gente sabe que esses remédios têm efeito para o sistema auditivo. Tem também para o rim. E usa assim indiscriminadamente, por uma razão que não se explica, eles foram desenvolvidos para tratar doenças reumáticas, por exemplo, ortopédicas e tal. Isso passou a ser usado, porque são excelentes analgésicos e antitérmicos, eles passaram a ser usados como remédio para dor. Então, toda criança toma ibuprofeno, cetoprofeno, estou falando o nome, diclofenaco e tal, como analgésico. Tá? Isso, existe trabalhos que mostram que isso tem interferência na audição. Então, isso falando de medicamentos. Agora, você tem
com certeza, doenças, né, que podem levar a problema auditivo, que são doenças já do aparelho auditivo, né? Por exemplo, infecções de ouvido. Infecções de ouvido, otites, infecções da parte respiratória alta, como sinusites, rinites infecciosas, que vão, em alguns casos, afetar o ouvido. Nesse caso, pode trazer problema auditivo. Eu acho que o termo surdez, embora seja estendido a isso, é um termo um pouco pesado, né? A gente fala perda auditiva, né? Okay. Uma perda auditiva que pode ser de leve a moderada, eventualmente severa. Então são doenças que podem atingir diretamente o ouvido. Eu tenho um modelinho aqui, e aqui nesse modelo, vamos mostrar aqui. Dá para mostrar aqui? Isso. Ficou muito bom, hein? Então, nesse aparelho aqui, nós temos aqui o pavilhão auricular, o conduto auditivo, a membrana do tímpano, tá certo? Okay. Esse espaço aqui é conhecido como caixa do tímpano ou orelha média, que tem uma comunicação por esse canal, que é a tuba auditiva, com a parte que está entre o nariz e a garganta, que é a rinofaringe. Okay. Então essa parte é mecânica, o som simplesmente por um mecanismo de vibração, ele chega até aqui. Okay. Essa parte aqui é ouvido interno, orelha interna, que é também chamado de labirinto, que é esse órgão que vai captar o som que chegou por vibração até aqui e vai transformar isso no impulso nervoso, ou seja, o impulso elétrico. É um órgão que transforma energia mecânica no impulso elétrico, que é a parte mais nobre do sistema auditivo. Então, como eu estava falando, algumas infecções na criança, elas vão acometer principalmente o ouvido, a orelha média. Então elas vão causar um problema infeccioso ou inflamatório, às vezes, aqui, e isso vai prejudicar a audição, vai prejudicar a transmissão do som aqui. Normalmente não são problemas muito severos de audição, mas são problemas que podem trazer complicações para a vida inteira. Okay. Sem contar infecções que podem perfurar o tímpano e trazer outras complicações. Entendeu? Então isso aqui vem das vias respiratórias superiores. Por isso que problemas alérgicos, problemas infecciosos dessa região na criança são muito importantes. Aproveitando aqui, ainda dá para mostrar, Adriano, ainda? Aproveitando aqui o macro modelo, tem uma pergunta da Ruth, que ela pergunta o seguinte: se é necessário fazer limpezas no ouvido periodicamente, no profissional e tal. O que a Ruth se refere é o que exatamente? Esse conduto que acaba retendo alguma coisa? Então eu vou falar um pouquinho sobre o seguinte. Olha, isso aqui é o modelo do ouvido, né? E dá para perceber que a pele aqui, ela está justaposta ao osso. Tá? Não tem tecido subcutâneo. Exatamente. E a pele aqui é uma pele grossa. Você tem gordura, tem subcutâneo, tudo aqui. A cera só é produzida aqui. Ah, perfeito. Tá? Ela é produzida só no terço, na parte 1/3 externo do ouvido. Na entrada, vamos ver 1/3. Tá? Okay. Algumas pessoas têm um problema difícil de explicar, em que a cera não é eliminada, porque essa produção é uma lâmina que é produzida e vai saindo automaticamente. Ela tem esse caminho. Então ela tem uma ela tem um movimento que é pela descamação do ouvido, é um pouco difícil de explicar com detalhes isso, mas enfim, a cera forma uma camada, uma película que sai por aqui. Tá? Algumas pessoas têm um distúrbio nesse mecanismo de expulsão da cera e a cera pode fica retido aí, acumular e formar um processo aqui que forma uma rolha. E isso diminui a audição. Diminui a audição. Ok. As pessoas normais não precisam limpar o ouvido. Ok. Tem que limpar apenas essa parte aqui. Perfeito. Não precisa ir no profissional para limpar, a não ser que tenha problema. Existe algum risco, por exemplo, com o pessoal utiliza o cotonete, por exemplo. Existe algum risco de haver alguma perfuração, algum problema aqui? Não? Existe. A questão é a seguinte: o cotonete, né, que me desculpe, os fabricantes têm. O cotonete é um nome patenteado, né, de um
laboratório. Não tem nenhuma utilidade. Assim como o palito de dente, nenhuma utilidade para nós lá. Não sei, o cotonete deve ser bom para limpar objetos, né? Eu acredito que seja bom, mas para o corpo não tem utilidade. Muito menos para o ouvido, né? Eu não sei se o cotonete foi inventado para limpar o ouvido, deve ser. Mas não tem nenhuma razão para usar. Você pode perfurar o tímpano. Ok. Tá. Perfeito. Então é bom tomar cuidado com o cotonete. Nós temos uma última pergunta do Valdivino, aqui de Guaxupé. Ele diz o seguinte: perdeu a audição quando era criança e hoje tem 65 anos e quer saber se existe possibilidade de ainda voltar a ter audição. Valdivino. Olha, Valdivino, o teu caso merece um estudo, né? Um estudo em que tem que se avaliar o que te causou a perda de audição. Esse estudo pode ser por um exame otorrinolaringológico, para ver se existe alguma anomalia visível, e completado com um exame audiológico, com audiometria pelo menos, para definir o que acontece. Assim, em tese, é possível que você tenha recuperação da tua audição dependendo do que houve. Causas como doenças infecciosas, como nós falamos aqui, cachumba, alterações que tenham intoxicado o teu ouvido, dificilmente vão permitir uma recuperação. Nesse modelo, mostrando aqui mais uma vez, eu quero mostrar o seguinte: os problemas que ocorrem aqui, nessa região, até esse nível aqui, até esse ponto, daqui para fora, ou seja, conduto auditivo, membrana do tímpano, caixa do tímpano, ossículos e tal, eles são passíveis de recuperação, passíveis. Os problemas que ocorrem desse setor para dentro, infelizmente não tem recuperação. É uma lesão na parte já neurológica. Então, como eu te falei, depende muito de uma avaliação, né? Então, João Carlos, nós estamos em cima da hora, nós vamos ter que fazer um outro programa sobre isso. O programa, o assunto é muito extenso. Muito extenso. E acaba, a gente acaba perdendo, mas sempre é muito bom. Eu gostaria que o doutor colocasse para a gente, de forma rápida, como considerações finais, o que se fazer para prevenir esses problemas. Eu sei que já foi falado, mas para recapitular. Falando primeiramente da surdez congênita, são os cuidados durante a gestação, um pré-natal de qualidade. As adquiridas, nós temos já uma grande vantagem. Nós temos uma carteira de vacinação aqui mesmo na rede pública muito extensa, tá certo? Então, as vacinas que são usadas, por exemplo, a vacina tríplice viral, que já previne contra a cachumba, que é uma doença que dá surdez, já está de uso comum, né? Nós temos ainda acesso a vacinas para meningite, a vacina contra pneumococo, hemófilos, que são doenças, micróbios que podem dar meningite. Já é um progresso muito grande. E cuidados com as doenças respiratórias, né? Sinusite, alergia, as rinites. Tratar isso precocemente, porque isso dá problema de audição. E, finalmente, bons hábitos, né? Bons hábitos. Isso serve para qualquer coisa na saúde. Bons hábitos, né? Hábitos de higiene, não como essa telespectadora perguntou, deve limpar o ouvido? Não precisa limpar. Enfim, é um pouco amplo, mas preventivamente eu acredito que são essas as principais medidas. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Para mim é sempre um prazer vir aqui. Eu acho muito bom. Prazer é todo nosso. Muito obrigado, doutor. Agradecemos a você, sempre gostamos muito da sua fidelidade com o Conect Saúde. Gostaria de aproveitar e mandar um abraço para o Tadeu e para a Regina lá de Muzambinho, que com certeza estão nos assistindo. Este programa tem reprise aos sábados e também às terças-feiras. Sábado às 15h30, terça-feira às 18 horas. Aguardo por você.
Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Há 104 anos, a Santa Casa de Misericórdia cuida da saúde da população de Guaxupé e de toda a região. Atualmente, ela dedica 70% dos seus serviços e atendimento para o SUS. Por isso, quem agora precisa de cuidados é a nossa Santa Casa. Colabore. Deposite sua ajuda na conta 10 dígito 8 da agência 0064 dígito 7 do Banco do Brasil. Contamos com você.